Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 13 de outubro de 2025. Vamos ao destaque do dia. Um esforço mundial contra a fome. Em Roma, na Itália, presidente Lula participa de Fórum Mundial da Alimentação na Agência da ONU para a Alimentação e Agricultura. Iniciativa brasileira, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, ganha um escritório e a segunda reunião de conselheiros. E o presidente Lula destaca que são as políticas estatais voltadas para os vulneráveis que dão resultados contra a miséria. É preciso colocar os pobres no orçamento e transformar esse objetivo em política de Estado. Você vai ouvir também clima. Líderes e negociadores internacionais se reúnem em Brasília em evento preparatório para a Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas. E ministros brasileiros destacam que o objetivo do Brasil é que a COP30 traga resultados concretos para a redução de danos e contenção do aquecimento global. E ainda, tratamento contra o câncer de mama pelo SUS. O governo investe 159 milhões de reais na compra do novo medicamento para casos mais agressivos da doença. A primeira remessa já chegou e será distribuída às secretarias estaduais de saúde. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Gilman e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta. Um esforço mundial para acabar com a insegurança alimentar. Na abertura do Fórum Mundial da Alimentação, em Roma, na Itália, o presidente Lula defende que é preciso um esforço dos países para que os mais pobres sejam prioridade em seus orçamentos. A iniciativa brasileira da Aliança Global contra a Fome e Pobreza terá representantes articulando doações na FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. O presidente Lula veio a Roma participar do Fórum Mundial da Alimentação, evento da FAO, agência especializada da Organização das Nações Unidas, que se dedica ao tema da agricultura sustentável e que está completando 80 anos agora em 2025. Para uma plateia formada por membros da FAO de todos os cantos do mundo, Lula afirmou que, mesmo com tantos avanços tecnológicos, a fome ainda persiste no mundo. Hoje, o mundo produz comida suficiente para alimentar 1,5 vezes a população mundial. Ainda assim, 673 milhões de pessoas, segundo a FAO, estão em situação de insegurança alimentar. Em seu discurso, o presidente Lula afirmou que o investimento em políticas sociais permitiu que o Brasil fosse retirado do mapa da fome e que pensar nos mais pobres não é assistencialismo. É preciso colocar os pobres no orçamento e transformar esse objetivo em política de Estado, para evitar que avanços fiquem à mercê de crises ou marés políticas. Ainda durante o fórum, o Brasil acompanhou a segunda reunião do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. 103 países já aderiram à iniciativa brasileira. O ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, que também é presidente do Conselho, disse que os participantes da aliança têm uma grande tarefa pela frente. Até 2030, com apoio financeiro, com conhecimento, alcançar 500 milhões de pessoas no mundo que ainda estão na insegurança alimentar. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza ganhou um escritório nas dependências da sede da FAO, em Roma. A unidade foi instituída para destravar negociações entre países, para que a Aliança Global seja efetiva, como explica o diretor executivo da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, Renato Godinho. Para fazer trocas de conhecimento entre quem já teve a experiência de um programa contra a fome e a pobreza e também para apoios financeiros, né? São bancos multilaterais, bancos de desenvolvimento. Em Roma, o presidente Lula foi recebido pelo Papa Leão XIV, no Vaticano. Segundo o presidente, os dois conversaram sobre os desafios para acabar com a fome no mundo. Lula convidou o Papa para participar da COP30, que será realizada em novembro em Belém. Leão XIV não garantiu a presença na Conferência do Clima, mas disse que o Vaticano estará representado no encontro. De Roma, na Itália, Graziele Bezerra.
Ainda em Roma, o presidente Lula comentou o acordo de cessar-fogo e a troca de reféns entre Israel e o grupo terrorista Hamas hoje na faixa de Gaza. O acordo foi mediado pelos Estados Unidos, Egito, Catar e Turquia e foi assinado em uma reunião na cidade egípcia de Sharm el-Sheikh. Lula disse que, embora tenha sido tardio, o acordo vai permitir que as populações envolvidas possam viver em paz. É um dia muito importante para a humanidade, o fato de que uma coisa que não deveria ter acontecido, mas aconteceu, que poderia ter sido resolvido mais cedo, mas não foi resolvido. Mas eu acho que foi resolvido agora. Eu acho que é motivo de alegria saber que o povo palestino e o povo de Israel vão viver em paz agora. Israel declarou guerra ao grupo Hamas na Palestina após o ataque terrorista de 7 de outubro de 2023. Na ocasião, 1.200 israelenses foram mortos e 251 pessoas foram feitas reféns, a maior parte delas já libertada. Pelo acordo, foram liberados hoje 20 reféns israelenses vivos, que ainda estavam em poder do grupo terrorista. Em troca, Israel libertou 2.000 prisioneiros palestinos. Ao longo de 2 anos, a guerra na faixa de Gaza deixou mais de 67 mil palestinos mortos. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, vai acontecer a partir do dia 10 de novembro em Belém, no Pará. Mas as negociações entre delegações internacionais já começaram. Hoje e amanhã, Brasília é palco da pré-COP30, um encontro preparatório que está reunindo representantes de vários países e ministros brasileiros. Esta é a última reunião de delegações internacionais para alinhar discussões sobre os principais desafios da agenda climática global. Em mais uma rodada de encontros preparatórios para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30, membros de governos, negociadores do clima e representantes da sociedade civil se reúnem em Brasília nesta segunda e terça-feiras. O evento pré-COP serve para alinhar posições políticas e técnicas e facilitar acordos sobre os principais desafios da agenda climática global. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, lembrou que as soluções para a crise climática passam pelos povos originários. O Círculo dos Povos é uma inovação importante e também por isto precisamos ir além nesta COP30. Teremos a maior e melhor COP em participação na história, com a maior delegação credenciada na Zona Azul de povos indígenas. A reunião também tratará de temas como adaptação, transição energética e preservação da biodiversidade. Para Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, uma transição que deve ser feita com ética. O Balanço Ético Global propõe um espaço de escuta da sociedade global sobre a articulação entre decisões políticas e a urgência de implementá-las sob uma perspectiva ética. O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, que também participou da abertura do evento, lembrou dos 3 objetivos centrais da COP30 em Belém, propostos pelo governo brasileiro. Primeiro, reforçar o multilateralismo e o regime de mudanças do clima no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas. Segundo, conectar o regime climático à vida real das pessoas. E terceiro, acelerar a implementação do Acordo de Paris, por meio do estímulo a ações e ajustes estruturais em todas as instituições que possam contribuir para isso. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre o apoio internacional que vem sendo estruturado para obter recursos da ordem de US$ 1,3 trilhão em financiamentos de ações para países em desenvolvimento enfrentarem a mudança do clima. Às vésperas da COP30, levamos a Belém uma mensagem clara. Há um caminho comum sendo construído.
com ambição e realismo para que as finanças sirvam à transformação ecológica que o mundo exige. O governo brasileiro espera chegar à COP30 no mês de novembro, em Belém, com o apoio de dezenas de países e de grandes empresários. A proposta do Brasil vai focar na execução concreta de acordos já firmados e novas metas, como o combate ao desmatamento e o financiamento climático. Reportagem Cleide Lopes. Pois é, o mar é um dos responsáveis pela regulação do clima. Ele também influencia a vida de quase metade da população brasileira que vive na costa do país e responde por 1 em cada 4 empregos no Brasil. Conhecidas como Amazônia Azul, as águas marítimas brasileiras reúnem riquezas como o petróleo e o comércio do país. Por isso, a Marinha está promovendo ações de conscientização da população sobre esse patrimônio. A Amazônia Azul é o nome dado às águas jurisdicionais brasileiras e tem grande importância para o país, assim como o mar é essencial para todas as nações costeiras. Essa imensa área marítima abrange o mar territorial, a zona econômica exclusiva e a plataforma continental, estendendo-se por mais de 200 milhas náuticas, o equivalente a 370 quilômetros a partir da costa. Cerca de 95% do comércio exterior brasileiro passa pelo mar, o que mantém o Brasil conectado comercialmente com o mundo, permitindo negociar diretamente com outros países e acessar um mercado consumidor global de bilhões de pessoas. O subsecretário do Plano de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira, capitão de mar e guerra Rodrigo de Campos Carvalho, fala sobre essa importância. Além do comércio, a Amazônia Azul responde por 97% do petróleo nacional e cerca de 85% do gás natural consumido no país. Aproximadamente 45% do pescado que chega à mesa dos brasileiros também vem dessa região. Em termos de produto interno bruto, ou PIB, cerca de 20% da riqueza nacional é gerada na Amazônia Azul. Ou seja, a cada R$5 produzidos no Brasil, R$1 vem do mar. E quando se fala em emprego, esse percentual é ainda maior. Aproximadamente 25% dos empregos diretos e indiretos do país estão relacionados ao mar, o que significa que a cada 4 empregos, 1 depende da Amazônia Azul. A relevância da Amazônia Azul é tamanha que mais da metade da população brasileira vive a menos de 150 quilômetros do litoral. Além disso, o mar ele influencia diretamente o clima do país, captura carbono e produz grande parte do oxigênio que respiramos. A Marinha do Brasil, responsável pela defesa da Amazônia Azul, realiza patrulhas navais, garante a segurança da navegação e atua na salvaguarda da vida humana no mar. Também produz cartas náuticas que orientam a navegação e mantém o serviço de busca e salvamento marítimo, o Salva Mar Brasil, disponível 24 horas por dia para atender emergências. Além da proteção, a Força Naval busca conscientizar a população sobre o valor estratégico e ambiental dessas águas. O capitão de mar e guerra Rodrigo de Campos Carvalho comenta sobre essa iniciativa. São várias as ações de conscientização dos brasileiros acerca da Amazônia Azul. Entre elas eu destaco a criação do Dia Nacional da Amazônia Azul, instituído por lei e celebrado em 16 de novembro, a promoção de concursos culturais, como concursos de redação com temas ligados ao mar e à Amazônia Azul, envolvendo estudantes, pesquisadores e professores, e atualização de mapas e atlas do Brasil, incorporando a Amazônia Azul. É importante ressaltar que, em abril do ano passado, foi publicada a nova edição do Atlas Geográfico Escolar pelo IBGE, amplamente utilizado em escolas públicas e privadas do país, já incorporando a Amazônia Azul ao mapa do Brasil. A Marinha também criou o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul, que monitora e protege as riquezas nacionais no mar, como o petróleo do pré-sal, a biodiversidade e as rotas de navegação, permitindo acompanhar em tempo real o que acontece na costa e no oceano. Para a Voz do Brasil, Laís Guimarães. No mês do Outubro Rosa, a luta contra o câncer de mama ganha um reforço importante. Chegou hoje em São Paulo a primeira remessa de um medicamento inédito para pacientes que tenham feito o tratamento prévio. Com isso, as chances de cura vão aumentar 50%. Até o ano que vem, os insumos adquiridos vão atender 100% da demanda atual pelo medicamento no SUS. A primeira remessa de trastuzumab em Tancina contém 11.978 unidades do medicamento, nas apresentações de 100 e 160 miligramas. Até junho do ano que vem, vão chegar mais 3 remessas do produto. A quantidade é suficiente para atender toda a demanda atual do Sistema Único de Saúde, beneficiando 1.144 pacientes em 2025.
O medicamento é indicado para mulheres que ainda apresentam sinais do câncer de mama após a quimioterapia inicial. O diretor do Departamento de Atenção ao Câncer do Ministério da Saúde, José Barreto, explica que o medicamento garante redução da mortalidade. Isso significa, dentro da oncologia, um novo paradigma. Então, nessas pacientes que ficam com restos tumorais no câncer de mama, você pode colocá-la agora à disposição para fazer um novo tratamento. Ele garante 50% de redução de mortalidade, 50% menos recidiva local. É realmente um grande avanço. Ao todo, o governo investiu R$159 milhões na compra de mais de 34 mil frascos ampola do medicamento. A aquisição em grande quantidade fez com que o Ministério da Saúde tivesse uma economia de cerca de 50% comparado ao valor de mercado. O medicamento vai ser entregue às secretarias estaduais de saúde, que ficarão responsáveis pela distribuição do produto. Reportagem Luana Karen. Fundo de 20 bilhões de reais vai impulsionar obras e equipamentos em saúde e educação. Os recursos poderão ser solicitados por estados e municípios e, no caso da saúde, também por organizações filantrópicas e sociais. Metade do valor será destinado ainda esse ano. Quem participar contará com juros reduzidos para construir, ampliar e modernizar escolas e unidades de saúde. Projetos habilitados no novo PAC Seleções, mas que não foram contemplados com recursos, também podem concorrer. As inscrições começaram hoje, vão até 7 de novembro e devem ser feitas na plataforma TransfereGov. O agronegócio brasileiro bateu recorde de exportações em setembro. Foram exportados cerca de 15 bilhões de dólares, uma alta de 6,1% na comparação com o mesmo período do ano passado. A carne suína e a bovina lideram as altas. No total, as exportações somaram quase 14 bilhões e 950 milhões de dólares, o maior valor já registrado para o mês desde o início da série histórica. O resultado representa alta de 6,1% em relação a setembro do ano passado. O setor respondeu por 49% das exportações brasileiras. O aumento foi impulsionado principalmente pelo volume embarcado, que cresceu 7,4%. Os produtos com melhor desempenho foram a carne bovina e a carne suína in natura. A bovina teve alta de 55,6%, alcançando 1 bilhão e 770 milhões de dólares. Já a carne suína bateu recorde histórico, com 346 milhões de dólares em exportações e aumento de 78% no volume embarcado. O milho também se destacou com 1 bilhão e 520 milhões de dólares em exportações, um crescimento de 23,5%. Outros produtos que ajudaram no resultado foram o café, os pescados e as sementes oleaginosas, melancias frescas, feijões e lácteos. O governo também tem trabalhado na diversificação da pauta exportadora, com foco em produtos de maior valor agregado e novas oportunidades na Ásia, Europa e América do Norte. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, Estefânia Lima para a Voz do Brasil. A ferrovia Transnordestina vai passar por testes neste mês de outubro com transportes de cargas como soja e farelo de soja, milho e calcário. Os testes ocorrerão entre Bela Vista do Piauí e Iguatu, no Ceará. A primeira etapa das obras da ferrovia já alcançou 76% de avanço físico, com 6 lotes em construção e 2 ainda a serem contratados. A conclusão de 19 estações interligando os estados do Ceará, Pernambuco e Piauí será viabilizada com um investimento total de 15 bilhões de reais, dos quais 4 bilhões e 400 milhões são do governo federal. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, destacou a importância econômica e social da Transnordestina. A maior obra linear do Brasil hoje, com 5 mil empregos, 8 lotes mobilizados e que vai gerar muitas oportunidades para a mobilidade, para a integração do país, mas, sobretudo, para garantir emprego e renda na indústria, no comércio, na mineração. A Central 135, voltada a beneficiários do INSS, recebeu cerca de 11 milhões de ligações esse ano. Ao ligar, o cidadão pode acessar informações, agendar serviços e esclarecer dúvidas sobre os direitos previdenciários. E o Ministério da Previdência alerta para golpes. O INSS não liga da Central 135 para pedir dados dos beneficiários.
Só neste ano, a Central de Atendimento 135 recebeu 10.900.000 ligações, uma média de 1.300 chamadas por mês, ou 52.727 por dia. Entre as opções mais procuradas pelo público estão o agendamento de atendimento presencial nas agências da Previdência Social, o acompanhamento das solicitações e o esclarecimento de dúvidas sobre os direitos do cidadão. A central funciona de forma gratuita de segunda a sábado, das 7 horas da manhã às 10 horas da noite. A Central 135 permanece como uma das principais portas de entrada dos segurados. E o Ministério da Previdência Social alerta que o INSS não liga da Central 135 para pedir dados aos cidadãos. É comum que haja tentativas de golpes com números como 11 135 00 135. A única situação em que o INSS liga para o segurado é para remarcar, confirmar ou antecipar atendimento. Mesmo assim, não solicita documentos, dados pessoais ou senhas. Thaísa Vitória para a Voz do Brasil. Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. A Secretaria Nacional do Consumidor emitiu um alerta sobre golpes que prometem reagentes capazes de detectar o metanol em bebidas alcoólicas. São anúncios falsos que surgem na internet e direcionam as vítimas a sites fraudulentos para roubo de dados e dinheiro. É importante destacar que não existem testes de detecção do metanol disponíveis para venda ao público. A orientação é desconfiar de qualquer anúncio que ofereça testes rápidos, verificar a procedência e evitar informar dados pessoais. Em caso de suspeita de golpe, o consumidor deve registrar denúncia no PROCON mais próximo ou no site consumidor.gov.br. Cientistas brasileiros que estão fora do país agora têm uma oportunidade de voltar ao Brasil para trabalhar com pesquisa. O programa Conhecimento Brasil está repatriando cientistas. Além da bolsa no valor de R$13 mil por um período de até 5 anos, eles contam com recursos para montar os próprios laboratórios. A cientista Luana Xavier se formou no Brasil, mas a falta de oportunidades na carreira levou a uma mudança para Portugal, onde está há 8 anos, na cidade de Coimbra. Eu vim de uma universidade pública, então assim, já há um investimento muito grande na formação de um cientista. Você dá esse profissional para o exterior formado, não tem recurso para pesquisa, é realmente você doar para outros países, porque essa pessoa vai querer buscar oportunidades. Mas agora a Luana tem uma oportunidade de voltar ao país. Ela foi selecionada pelo Programa Conhecimento Brasil, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O programa está trazendo de volta ao país cientistas que estão em 34 países, a maior parte deles nos Estados Unidos, Alemanha, França, Portugal e Inglaterra. Eles atenderam a um edital do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Vão participar de 599 projetos em áreas como ciências biológicas, ciências exatas e da terra, engenharias, ciências humanas e ciências agrárias. O investimento é de R$604 milhões. E além da bolsa, o pesquisador recebe R$400 mil para montar um laboratório, como explica o presidente do CNPq, Ricardo Galvão. Ele tem um projeto para executar até 4 anos, renovável mais um ano. Tem os R$400 mil, até R$400 mil, depende da área, né, para montar seu próprio laboratório. Então isso foi importante, porque nós aportamos também recursos para as universidades e instituições de pesquisa que estavam recebendo esses pesquisadores. Com as novidades, a pesquisadora Luana agora está na expectativa de retornar ao país. É muito raro você ter um edital que alguém possa estar 4 anos fazendo só pesquisa, com recurso para pesquisa, então parecia um sonho, assim, na verdade. Lançado em julho de 2024, o Conhecimento Brasil já realizou 2 chamadas que despertaram interesse em mais de 2.500 pesquisadores brasileiros radicados em 56 países. Reportagem Nazi Brum. Foi
Prorrogado até o dia 11 de dezembro, prazo para famílias de baixa renda solicitarem a instalação gratuita de antenas parabólicas. O prazo, que terminaria ontem, foi estendido para famílias de 77 municípios do Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí e também do Rio Grande do Norte. A nova fase do programa atende, a partir de hoje, 138 cidades do Maranhão, Pará, Piauí, Roraima e Tocantins. A ação faz parte do programa Brasil Antenado. No total, mais de 680 mil famílias vão poder solicitar a nova parabólica. Para isso, devem estar inscritas no CAD Único. E o pedido pode ser feito pelo site brasilantenado.org.br ou pelo telefone 0800 729 2404. E essas foram as notícias do governo federal. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar amanhã a ação penal referente ao núcleo 4 da tentativa de golpe de Estado. Superior Tribunal de Justiça considera que Paraná pode ser obrigado a construir casa do albergado se medidas alternativas forem insuficientes. Investigadores começam a analisar os códigos-fonte dos sistemas eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Começa amanhã, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o julgamento da ação penal referente ao núcleo 4 da tentativa de golpe de Estado. Vão ser julgados 7 réus acusados pela Procuradoria-Geral da República, a PGR, de serem os responsáveis por espalhar notícias falsas sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas e atacar instituições e autoridades. Marcelo Della Libera. Todos respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Foram reservadas sessões em 4 datas. Nos dias 14 e 21, as sessões ocorrem de 9 horas ao meio-dia e à tarde de 2 às 6 horas. Nos dias 15 e 22, as sessões vão ser apenas pela manhã, de 9 horas a meio-dia. O julgamento vai ter transmissão ao vivo pela rádio e pela TV Justiça, além dos nossos canais no YouTube. No prazo de 1 ano, o Estado do Paraná deverá apresentar plano de políticas públicas para viabilizar o cumprimento de pena em regime aberto no município de Rolândia. Essa determinação é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa. Em ação civil pública, o Ministério Público pediu a construção de uma casa do albergado em Rolândia. O Tribunal de Justiça do Paraná reformou sentença e reconheceu que o Judiciário pode determinar a adoção de medidas ou a execução de obras emergenciais em unidades prisionais. E no STJ, a segunda turma decidiu que, se as medidas adotadas forem insuficientes, o Estado terá de construir uma casa do albergado. O relator ministro Marco Aurélio Belize definiu que caberá à Justiça do Paraná acompanhar a implementação gradual das medidas com base no plano elaborado, dialogando com autoridades públicas e setores da sociedade. Investigadores começam a analisar códigos-fonte dos sistemas eleitorais no Tribunal Superior Eleitoral. O objetivo é garantir ainda mais confiabilidade aos sistemas que vão ser utilizados nas eleições gerais de 2026. Beatriz Souza. Até o próximo dia 17 de outubro, os inscritos no teste público de segurança dos sistemas eleitorais estão no TSE para analisar os códigos-fonte da urna eletrônica e dos sistemas eleitorais, para então apresentar os planos de teste que vão ser executados entre 1º e 5 de dezembro. Justiça do Trabalho deve julgar ação sobre cobrança de honorários advocatícios de sindicalizados. Para a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, o caso envolve matéria trabalhista. Marla Lacerda. O Ministério Público do Trabalho argumentou que os sindicatos têm a obrigação de prestar assistência jurídica gratuita à categoria que representa.
O TRT declarou incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o caso, mas o TST destacou que a Corte tem decidido ser competência da Justiça do Trabalho examinar ações sobre representação sindical, entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. Justiça determina prazo de até 3 anos para o INCRA concluir todo o processo de regularização de terras da comunidade quilombola rural Barreirinho, em Minas Gerais. A ação foi ajuizada pelo Ministério Público Federal. Vanessa Pereira. Há mais de 15 anos, a comunidade quilombola rural Barreirinho, em Minas Gerais, aguarda a regularização do território. Na nova sentença, a Justiça Federal determinou que o INCRA finalize em até 3 meses um plano de trabalho para o acompanhamento da regularização das terras e até 3 anos para concluir todo o processo administrativo de identificação, delimitação, demarcação e titulação da área quilombola. Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. O plenário analisa punições mais severas para crimes violentos. CPMI ouve depoimento de ex-presidente do INSS. Senado reconhece estados com melhores índices de alfabetização. Boa noite. O plenário do Senado deve votar um projeto que torna mais rigorosa a resposta do Estado aos crimes praticados com violência. Os detalhes da pauta com o repórter Alexandre Campos. O primeiro item da pauta de terça-feira é um projeto que tem como objetivo tornar mais rigorosa a resposta do Estado aos crimes praticados com violência. Além de aumentar as penas do roubo que resultar em lesão corporal grave, a proposta ainda reduz de 8 para 6 anos o tempo de condenação que exige o cumprimento inicial em regime fechado. O relator na CCJ, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, aceitou uma emenda do senador Sérgio Moro, do União do Paraná. Ao estabelecer também que só pode haver progressão de regime para quem foi condenado por crime de organização criminosa, se houver a demonstração de que não existe mais esse vínculo associativo. Ainda na terça-feira, os senadores devem votar a revogação expressa de normas previdenciárias em vigor desde antes da Constituição de 1988 e a criação de funções comissionadas no Superior Tribunal de Justiça. Já na quarta-feira estão na pauta a exclusão de gastos temporários com educação e saúde no cálculo da despesa primária, a isenção de tributos para empresas que doarem medicamentos à União, estados, municípios e entidades beneficentes, a criação de funções comissionadas e cargos efetivos no Supremo Tribunal Federal e a definição de datas de comemoração do Dia Nacional e do Dia Internacional das Meninas e do Dia Nacional e do Dia Internacional da Mulher. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS ouve hoje o ex-presidente da autarquia, Alessandro Stefanuto. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, concedeu um habeas corpus a Stefanuto, garantindo ao depoente o direito de não responder perguntas que o incriminem. Stefanuto foi afastado do cargo por decisão da Justiça, assim que a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal deflagraram a operação contra o Esquema Nacional de Descontos Associativos Não Autorizados em Aposentadorias e Pensões. A investigação aponta que o ex-dirigente foi omisso ao deixar descontos ilegais contra aposentados ocorrerem durante sua gestão por meio de associações. Stefanuto defendeu que haja uma separação entre a atuação do INSS e as denúncias de fraudes nas aposentadorias e pensões investigadas pela comissão de inquérito. E eu estou pronto aqui a explicar sobre o tema específico dessa CPMI, mas que fique claro, o INSS é muito maior que o desconto associativo, que é muito importante, e se fraude foram cometidas, porque eu sou jurista, para mim o princípio da inocência presumida deve ser respeitado. Se fraude foram feitas, que se punam quem praticaram as fraudes. Mas não podemos aqui condenar o INSS e falar que o INSS não é um órgão de excelência para muita coisa.
O Senado promoveu hoje a primeira cerimônia de entrega da Comenda Governadores pela Alfabetização das Crianças na Idade Certa. 5 estados brasileiros foram premiados. Repórter Rodrigo Rezende. O Senado promoveu uma sessão especial para a primeira entrega da Comenda Governadores pela Alfabetização das Crianças na Idade Certa. A ideia é do senador Cid Gomes, do PSB do Ceará, e visa reconhecer unidades da federação que conseguiram destaque no Índice Estado Alfabetizador das Crianças na Idade Certa, que traz dados relativos a resultados de alfabetização, equidade racial e socioeconômica, formação continuada de professores e engajamento no regime de colaboração entre estados e municípios. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que a alfabetização na idade certa é uma missão constitucional. Se até os 8 anos a alfabetização não acontece, o pleno potencial dificilmente será alcançado. 5 governadores foram premiados: Clécio Luiz, do Amapá, Eumano de Freitas, do Ceará, Mauro Mendes, de Mato Grosso, Romeu Zema, de Minas Gerais e Raquel Lira, de Pernambuco. Raquel ressaltou que apenas o trabalho em conjunto traz bons resultados na educação. A educação não tem atalho. E muitas vezes a gente quebra a lousa digital, onde a gente precisa botar água mineral e um professor animado dando aula e tendo a oportunidade do reconhecimento da sua carreira. O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou que o objetivo do país é que até 2030, pelo menos 80% das crianças estejam alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental. A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, defendeu a alfabetização de todas as crianças até os 8 anos de idade e a implantação de escolas de tempo integral. Zenaide lembrou que o Senado aprovou o projeto que cria o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, resultado da subcomissão de alfabetização, da qual foi vice-presidente. A parlamentar ressaltou que a educação precisa ter financiamento garantido no orçamento e continuidade entre os governos. A alfabetização até os 8 anos de idade determina a qualidade de todo o desenvolvimento mental posterior de uma pessoa. Ser alfabetizado na idade certa é um direito das nossas crianças e um dever do Estado. Infelizmente, temos falhado nesse dever tão essencial. As comissões podem votar nesta semana um apoio de R$ 600 para crianças órfãs da pandemia e isenção de tributos para agricultores familiares. Os senadores podem ainda acatar a sugestão popular de contagem pública de votos. Repórter Marcela Cunha. Na terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos vai discutir o projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$ 5.000 por mês. Na Comissão de Constituição e Justiça, a audiência pública será sobre a proposta que permite a juízes negarem a liberdade provisória em crimes graves, como homicídio, estupro e tráfico. O autor do pedido da discussão, senador Márcio Bittar, do PL do Acre, defende que é preciso endurecer as audiências de custódia. Policial, civil, militar, Polícia Federal, ninguém aguenta mais prender bandido e no outro dia está todo mundo solto. Então, essa audiência de custódia precisa ser reavaliada. Na quarta-feira, a Comissão de Ciência e Tecnologia pode liberar o uso do Fundo de Telecomunicações, o FUST, para ampliar o acesso à internet. Na Comissão de Direitos Humanos, destaque para o projeto que cria uma ajuda emergencial de R$ 600 para menores vulneráveis que tenham perdido os pais de Covid-19 e para a sugestão popular de contagem pública de votos após o encerramento das eleições através de um comprovante impresso. Na quinta-feira, a Comissão de Agricultura vota o projeto que zera as alíquotas de PIS, COFINS e PASEP para agricultores familiares. A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, celebrou a libertação dos reféns israelenses que ainda estavam sob o poder do grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza. A senadora destacou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e outros 20 líderes mundiais participam de uma cúpula de paz no Egito para a assinatura do acordo de cessar-fogo.
Damares também lamentou a ausência do Brasil no evento, que, na opinião dela, representou um momento histórico na reconstrução da paz. O meu Brasil não fez parte desse momento histórico. O meu Brasil não participou da construção da paz. Lamentavelmente, poderíamos estar lá hoje, ajudando a construir esse processo de paz. Pelo contrário, os discursos que saíram desta nação foram discursos que deixaram cada vez mais o Tratado de Paz longe de uma realidade. Como eu queria que o nosso país estivesse ali ao lado do Trump, um dos nossos representantes, participando deste momento. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, divulgou nota saudando o início do cumprimento do acordo firmado entre Israel e o Hamas. A declaração veio após a libertação de reféns israelenses e a soltura de prisioneiros palestinos, além da retomada da entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Alcolumbre defendeu o diálogo e a diplomacia como o único caminho possível para a paz duradoura. De acordo com a nota do presidente do Senado divulgada à imprensa, os atos de hoje são sinais promissores que representam um passo importante para pôr fim a um conflito que há décadas desafia a comunidade internacional e tanto sofrimento tem causado a civis inocentes. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Pauta da semana prevê projetos de proteção a crianças e adolescentes. Câmara deve regulamentar a atividade de influenciador digital mirim. Congresso também pode votar as diretrizes orçamentárias para 2026. Boa noite. Parlamentares podem votar ao longo da semana propostas que ampliam direitos das crianças e adolescentes. E em sessões do Congresso Nacional, deputados e senadores devem analisar a Lei de Diretrizes Orçamentárias e vetos do Poder Executivo, como informa o repórter Cid Queiroz. Para marcar o 12 de outubro, a Câmara realiza a Semana da Criança, com votação de projetos que ampliam a proteção dos nossos jovens. O Grupo de Trabalho sobre Proteção de Crianças e Adolescentes em Ambiente Digital indicou 5 propostas. A coordenadora do grupo, a deputada baiana Rogéria Santos, do Republicanos, adianta que um dos projetos será o que disciplina a atuação de influenciadores mirins. A gente sugeriu, por exemplo, a questão do trabalho infantil digital. É uma questão muito latente, é um clamor social. As autoridades brasileiras que são especialistas nesse sentido, inclusive autoridades judiciais, tratam essa temática com muita preocupação. É um tema muito caro que, por vezes, tem trazido sérios problemas às crianças e adolescentes no Brasil, assim como também a questão de um protocolo de atendimento, acolhimento, investigação e todo o procedimento na proteção dessas crianças e adolescentes. Entre outros, também podem ser incluídos na pauta do plenário o projeto que transforma em lei o programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a proposta que garante acesso prioritário de crianças e adolescentes a áreas naturais, a proposta que possibilita o uso de inteligência artificial no combate a crimes contra crianças e adolescentes em ambientes virtuais, o projeto que cria o selo Compromisso com a Primeiríssima Infância e o projeto que trata do uso consciente das tecnologias digitais e o combate à violência nas escolas. No plenário do Congresso, a semana será para a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 e de vetos presidenciais à Lei do Licenciamento Ambiental. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. Direitos Humanos.
Outras propostas que tratam de proteção a crianças e adolescentes, inclusive a que regulamenta a atividade de influencer, podem ser incluídas na pauta do plenário da Câmara. Elas fazem parte de um pacote de 15 urgências aprovadas pelos deputados em setembro, segundo detalha o repórter Marcelo Larcher. A Câmara dos Deputados aprovou regime de urgência para 15 projetos relativos a direitos das crianças e adolescentes, inclusive sobre a primeira infância, a idade que vai de 0 a 6 anos. Os projetos tratam de medidas de proteção no ambiente digital, combate à violência e educação. Alguns deles são relativos aos direitos dos professores, como o que cria um piso salarial nacional para professores temporários. Com o regime de urgência, os projetos podem ser votados diretamente no plenário da Câmara, sem passar pelas comissões permanentes da Casa. Um dos projetos regulamenta a atividade de influenciador digital mirim. A proposta estabelece a necessidade de autorização judicial para que crianças e jovens com menos de 18 anos desempenhem a atividade. Determina ainda que os influenciadores serão responsáveis pelo conteúdo e proíbe a divulgação de conteúdos falsos e enganosos ou que possam induzir os consumidores a erros. Outro projeto que ganhou regime de urgência institui a Política Nacional de Proteção à Primeira Infância no Ambiente Digital, com o objetivo de prevenir a exposição excessiva e inadequada às telas de computadores e celulares. Uma das medidas proíbe o acesso de crianças de menos de 2 anos aos celulares, com exceção de videochamadas familiares. Outro projeto cria a Política Nacional de Indução à Docência na Educação Básica, com o objetivo de atrair estudantes de graduação para atuarem como professores em escolas públicas e privadas. A proposta é embasada em estudos que apontam que, em 2040, faltarão mais de 200 mil professores na educação básica do país. Também foi aprovado o regime de urgência para projeto que estende o piso salarial dos professores aos professores contratados por tempo determinado. O projeto foi defendido pelo deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas. Ele faz justiça com toda a categoria e faz com que prefeitos e governadores no Brasil inteiro passem a ver no concurso público um caminho importante para a educação. Porque o que está acontecendo agora é que ninguém mais faz concurso público para professor no país, porque é mais barato contratar professor temporário. Porque não se cumpre o piso e coloca os professores temporários para trabalhar 10 meses por ano. Também ganhou regime de urgência projeto que prevê medidas para agilizar a investigação de crimes contra a vida de crianças e adolescentes. Ele exige, por exemplo, prioridade nos inquéritos sobre crimes violentos que tenham crianças e adolescentes como vítimas. Projetos que tratam de alfabetização e desenvolvimento infantil também ganharam regime de urgência e já podem ser votados no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher. Segurança Pública. Jorge Sola, do PT da Bahia, explica que a proposta de um sistema único de segurança pública integra a União, estados e municípios no combate à violência e ao crime organizado. Ele espera que o setor tenha recursos garantidos e fora do limite do arcabouço fiscal. Nós estamos buscando fontes que possam aportar recursos para o Fundo de Defesa Social e da Segurança Pública e mais, que ele fique fora dos limites do arcabouço fiscal. Só quem tem esse privilégio é pagamento de juros, pagamento da dívida pública. Então, mais uma vez, hoje, só quem tem o privilégio de não ter limite no orçamento são os bilionários que vivem de juros. Nós queremos que o combate ao crime organizado não tenha limite orçamentário. De acordo com Jorge Sola, a medida permite ações coordenadas, como operações de inteligência contra o crime organizado e o tráfico. O parlamentar reforça que o principal objetivo da medida é fortalecer a segurança pública, especialmente nas fronteiras. Ciência e tecnologia. Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, destaca a participação da delegação brasileira na edição de número 76 do Congresso Internacional de Astronáutica, realizado na Austrália. Ele ressalta que o Brasil busca promover seu programa espacial com foco em satélites e centros de lançamento. Dr. Zacarias Calil menciona o projeto Amazônia 1, já em operação, e o futuro lançamento do Amazônia 2, com tecnologia para monitoramento em tempo real. Ele afirma que as iniciativas fortalecem o papel do Brasil na chamada economia do espaço. Saúde. Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, cobra reconhecimento à cientista brasileira Débora Zanforlin, que criou um exame capaz de detectar 18 tipos de câncer em 15 minutos, com apenas uma gota de sangue. A deputada lamenta a burocracia que impede o registro da patente do teste no Brasil.
Ao citar o Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama, Soraya Santos destaca que o uso em larga escala do exame criado vai representar ganho de tempo para os pacientes e economia de recursos. Ela solicita a intervenção do parlamento para investigar a razão da demora do patenteamento. Previdência. Valdenor Pereira, do PT da Bahia, celebra a aprovação da proposta que garante aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. Ele reconhece a importância dos profissionais que atuam na atenção básica em todo o país. Valdenor Pereira lembra que a proposta também assegura a contratação por concurso público e estende os mesmos direitos aos agentes indígenas de saúde e de saneamento. Para o deputado, a proposta amplia a valorização e a justiça para categorias consideradas essenciais. Trabalho. Silvia Cristina, do PP, denuncia a situação dos professores transpostos do ex-território de Rondônia. Segundo a deputada, mesmo com décadas de contribuição e dedicação exclusiva, os profissionais estão sendo obrigados a trabalhar 5 anos a mais antes de se aposentar. Silvia Cristina ressalta que o acórdão judicial destinado a coibir irregularidades não se aplica a esses docentes. Ela reafirma seu compromisso de lutar para que o governo federal respeite o direito à isonomia e à aposentadoria justa da categoria. Agência Câmara. Notícia em tempo real. Os debates, as votações nas comissões e no plenário. Informação e interatividade. Comente e acompanhe o andamento dos projetos. Receba por e-mail as notícias do seu interesse. Agência Câmara. Noticias.câmara.leg.br. Credibilidade em tempo real. Consumidor. Comissão da Câmara aprova projeto que padroniza os horários de entrada e saída dos hóspedes em hotéis. A repórter Isabela Ludovichak tem os detalhes. Um projeto aprovado pela Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados propõe mudanças para a duração das diárias nos dias de entrada e saída em hotéis. O objetivo, segundo o autor da proposta, deputado Marcelo Queiroz, do PP do Rio de Janeiro, é garantir ao hóspede o direito de usufruir satisfatoriamente do serviço, tendo em vista que, apesar de uma diária compreender o período de 24 horas, em alguns casos pode durar menos de 20 horas por conta do intervalo de entrada e saída nas acomodações. Pelo texto aprovado, fica proibido aos meios de hospedagem impor que a saída do hóspede ocorra antes do meio-dia. Na primeira diária, as 24 horas podem ser reduzidas em até 2 horas para a organização do ambiente para o hóspede. Na comissão, o relator, deputado Vermelho, do PP do Paraná, propôs uma mudança no texto original para que, em períodos de alta temporada, a redução da primeira diária possa ser de até 3 horas. Segundo o relator, a medida não compromete a logística dos hotéis, que terão condições de atender aos clientes com a qualidade necessária. Eu vejo que dá uma segurança também para o usuário, como também para o empreendedor, para oferecer uma qualidade, para dar tempo de arrumar as habitações. E a partir da primeira diária, então, ele usufrui 24 horas por dia da diária. E vai sair no meio-dia. O projeto altera a Lei Geral do Turismo. A proposta, que padroniza a entrada e saída de hóspedes em hotéis, segue para análise das comissões de Defesa do Consumidor e de Constituição e Justiça. Se aprovada, poderá seguir para o Senado Federal sem necessidade de passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Isabela Ludovichak. Turismo. Bacelar, do PV, celebra o crescimento do turismo na Bahia, destacando que o estado lidera o setor nacional com aumento de mais de 15% na receita em 2024. Ele ressalta que esse avanço gera empregos, renda e fortalece o patrimônio cultural e natural da região. O deputado atribui o sucesso ao planejamento e aos investimentos do governo estadual, a parceria com o setor de turismo e a colaboração de prefeituras. De acordo com Bacelar, essas ações têm transformado a visita à Bahia em uma experiência única para os turistas. Desenvolvimento regional. Otto Alencar Filho, do PSD da Bahia, solicita a inclusão na pauta de projeto que trata da abertura do mercado de energia elétrica.
O deputado argumenta que a proposta pode baratear a conta de luz para a população e tornar o sistema mais seguro e justo. Otto Alencar Filho destaca que tanto geradores quanto distribuidores de energia serão beneficiados com regras mais justas. Ele assinala que a medida também traz mais segurança e equilíbrio para o sistema elétrico nacional. Economia. Parlamentares analisam consequências do fim da validade de medida provisória que regulamenta a tributação sobre aplicações financeiras e ativos virtuais. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, critica a resistência do agronegócio em pagar impostos. Ele defendeu a taxação das letras de crédito do agronegócio, prevista na medida provisória que tributa investimentos e apostas de cotas fixas às bets. O deputado argumenta que o agronegócio já se beneficia com bilhões de reais em isenções e, em vez de investir no setor produtivo, aplica 60% dos valores que movimenta no mercado financeiro. Ivan Valente acrescenta que a falta de tributação amplia a desigualdade social. Joaquim Kataguiri, do União de São Paulo, critica a retirada das plataformas de apostas esportivas online do relatório da medida provisória e acusa o governo de tentar legalizar a lavagem de dinheiro de organizações criminosas para arrecadar impostos retroativos. Ele entende que as fintechs e os bancos digitais que combatem oligopólios financeiros pagarão mais que o setor de apostas. Contrário à MP, Kim Kataguiri defende os cortes de privilégios e supersalários em vez do aumento da carga tributária. Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, foi favorável à medida provisória que aumenta a tributação sobre bancos, fintechs e lucros enviados ao exterior. A deputada argumenta que a proposta representa a justiça fiscal por tributar os que têm mais e que atualmente contribuem menos. Na visão de Jandira Fegali, a medida é fundamental para manter investimentos em saúde, educação e outras políticas públicas. Ela lamenta que o parlamento não tenha votado a proposta a tempo para garantir equilíbrio orçamentário. Relações Exteriores. Cobalcini, do MDB catarinense, celebra a retomada das negociações entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos na expectativa de solução para o impasse sobre as tarifas impostas aos produtos brasileiros. De acordo com Cobalcini, as exportações catarinenses, especialmente as de base florestal, foram impactadas em até 60%. Ele participou de reunião com representantes do governo para tratar do tema e espera que a solução definitiva para o problema seja apresentada em breve. Agricultura. Afonso Ram, do PP, cobra do Ministério da Agricultura revisão de portaria que impede a renegociação de dívidas de produtores de 94 municípios do Rio Grande do Sul, cujas últimas 6 safras foram impactadas por fenômenos climáticos extremos. Afonso Ram solicita também aos senadores aprovação de projeto já aprovado na Câmara que disponibiliza 30 bilhões dos fundos constitucionais de financiamento para anistiar agricultores de todas as regiões do país que sofreram perdas advindas de catástrofes climáticas. Então, nós estamos absurdamente preocupados. O nosso projeto que está lá no Senado é 10 anos de prazo com 3 de carência, juros menores e quita a dívida e o produtor fica pagando o fundo social, retornando o recurso. E é, sem dúvida, a solução para o agro por conta do clima, usando recursos do fundo social. E como é por conta do clima que os agricultores perderam, nós buscamos essa nova fonte de recurso. 30 bilhões do fundo, preservando o recurso para a educação, o recurso para a saúde, e ainda há recurso disponível. Então, também buscamos dos fundos constitucionais para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste para atender os agricultores das demais regiões. Transportes. Murilo Gouveia, do União do Rio de Janeiro, solicita ao governo federal e ao DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, atenção urgente à BR-393, que liga Sapucaia, Três Rios e Paraíba do Sul. De acordo com o deputado, o estado da via representa risco à população. Murilo Gouveia reforça que estradas bem conservadas são fundamentais para o escoamento da produção agrícola e o desenvolvimento do turismo nas pequenas cidades do interior.
Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, critica a proposta do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, que estuda eliminar a exigência de autoescolas para a obtenção da CNH. O deputado defende que o tema seja debatido com mais profundidade pelo Congresso Nacional. Luiz Carlos Rauli considera que a formação de condutores por meio das autoescolas é essencial para reduzir acidentes e mortes no trânsito. Ele também destaca o impacto econômico da proposta, que ameaça milhares de empregos no setor. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Marinho Magalhães, a apresentação de Luciana Vieira e Tércia Guimarães. Boa noite para você. Uma boa noite. Fique agora com as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União autorizou a suspensão do prazo de relicitação do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão. A medida atende a um pedido conjunto do Ministério de Portos e Aeroportos, da Agência Nacional de Aviação Civil e da concessionária que administra o aeroporto. A decisão vai permitir viabilizar a solução consensual entre as partes, mediada pelo TCU. O acordo prevê a realização do teste de mercado, que vai indicar se o contrato atual pode ser mantido em novos termos ou se vai ser necessário retomar a relicitação. O prazo fica suspenso até março de 2026. Durante o período, o Galeão continuará operando normalmente. A decisão traz segurança jurídica e estabilidade para o processo de negociação. O tribunal vai acompanhar o andamento do acordo. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU. Fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.